Você já imaginou como seria bom preparar um risole perfeito em casa? Hoje você vai descobrir o segredo. Vamos lá para o passo a passo? E para fazer a nossa massa especial, eu vou preparar um caldo. E aqui eu tenho 100 gramas de margarina. E para não deixar a nossa massa com pedaços de cebola, eu vou ralar aqui, olha, no lado mais grosso do ralador. Seus olhos não estão ardendo, não? É o que, produção? Seus olhos não estão ardendo, não? Não. Gente, fala aqui pra mim nos comentários. Mais alguém fica com os olhos ardendo na hora de cortar a cebola? Ou só eu que fico? Uma colher de sopa de colorau. Produção, você sabia que quando refoga o colorau junto com a cebola, ele solta mais a cor dele, para que o caldo fique com a cor mais intensa? Você sabia disso? Não, não sabia. Tô sabendo agora e já vou anotar no meu caderninho. 500 ml de água. $500 ml de leite. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Eu também. E uma colher de sopa de sal. Se eu quiser usar somente água ou somente leite, pode? Pode. E se você usar somente água, adicione uma colher de sobremesa de margarina, porque o leite, ele tem gordura. Então, se eu for usar somente água, preciso adicionar a mais uma colher de sobremesa de margarina para compensar a falta da gordura do leite, né? Exatamente. Tá esperto, hein? Entendi, né? Agora eu vou deixar o nosso caldo ferver. Para o recheio, 200 gramas de queijo mussarela, 150 gramas de presunto, uma colher de sopa bem cheia de requeijão cremoso. Olha esse recheio. Ele fica tão cremoso que quase se pede um abraço, olha. Acredita? O nosso recheio já está pronto. O nosso caldo já está fervendo. 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu vou misturar até que toda a farinha fique envolvida no caldo. Olha só, toda a farinha aqui já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar essa massa para cozinhar com fogo baixo por uns 5 minutos. A nossa massa já está cozida. Desligue o fogo. Essa é uma massa muito fácil de fazer. Você só tem que prestar atenção no passo a passo. Agora eu vou sovar essa massa aqui por uns 3 minutos. Prontinho. A nossa massa já está aqui toda sovada. E olha só que massa linda. Eu vou abrir a massa. Terminando aqui de abrir a nossa massa, aqui eu vou acertar as bordas. As bordas você vai unir para depois abrir tudo novamente. E se você nunca fez risole na sua vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. Uma receita muito fácil de fazer. E para facilitar, eu vou colocar o recheio em um saco para confeitar. Aí você vai fazer o seguinte, olha só. Agora vamos modelar os nossos risoles. E a dica que eu vou lhe dar aqui é para que você deixe todos perfeitos. Tenha o cuidado de encostar a parede da massa no recheio, desse jeito aqui, olha. Tá vendo aqui, produção, bem de perto? Tô vendo. Dá para encostar assim. Aí faz isso e isso. Pronto, fez isso daqui. Aí agora você vai marcar, olha. Aqui é um, outro. E essa dica aqui, olha, pressione assim, para que não fique nada de ar dentro do risole, tá? Olha só. E para cortar, você pode usar o cortador importado aí de sua preferência.
No caso aqui eu vou usar um copo medidor. Tá vendo esse círculo? Imagine aqui uma meia lua. Eu simplesmente vou cortar assim. E olha. Olha o outro aqui. E olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? E eu vou fazer assim com toda a massa. E agora vamos fazer um combinado. Fala aqui para mim nos comentários com o que você vai modelar os seus risoles. E fala aqui pra gente se vai ser com a tampa de panela, com copo, com a xícara. Eu quero saber. Eu também. Pronto, todos modelados. E para que você tenha noção da quantidade, 38 unidades. E olha só, se for a primeira vez que você for fazer e quando você terminar de cortar ali, perceber que a borda aqui ficou aberta, você vai simplesmente fazer isso, olha. Só para garantir que não vai vazar nada de recheio, tá bom? Agora vamos empanar. 300 gramas de farinha de rosca. Fácil de encontrar nas padarias. Qualquer padaria aí no seu bairro, eu tenho certeza que você vai encontrar. E 1 litro de água. E para empanar eu uso apenas água, não uso leite, ovo, nada disso. Muito prático, olha. Passa aqui e coloca na farinha. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Olha só como eles ficam perfeitos. Tá lindo. Fácil, né, produção? Moleza, essa ideia até eu faço. Pronto, todos empanados. E agora eu vou fritar. O meu óleo ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. Tem uma pergunta. Posso colocar na airfryer? Pode colocar na airfryer e fica maravilhoso. Você também pode colocar no forno convencional ou no forninho elétrico. Só não vai ficar com a mesma crocância de quando você frita no óleo. Deu para entender, produção? Sim, deu para entender. Já anotei no meu caderninho. Ótimo. Gente do céu, não aguentei fritar todos não, porque o cheiro aqui tá assim maravilhoso. Vamos experimentar? Vamos, e minha água já tá cheia de boca. Pense num salgado maravilhoso, com recheio prático, vale a pena fazer. Te espero nos comentários. Eu Muito também. bom. Ei, não vai embora não, não esquece de deixar o meu like.